para repensar a Empaer, né? Nós temos que entender para onde nós queremos que a Empaer vai. Para entender onde a Empaer vai, nós precisamos entender onde é que ela está situada. Nós precisamos entender, na linguagem mais corporativa, qual é o negócio da Empaer, qual é o público que a Empaer atende, ou na linguagem corporativa, quem são os clientes da Empaer. Na verdade, a Empaer certamente já fez aí no passado um planejamento estratégico, tem uma missão, tem uma visão, tem os objetivos estratégicos, é isso mesmo. De fato, os colaboradores, né, da empresa, eles internalizaram a missão? Qual é o grau de satisfação do conjunto dos colaboradores da empresa, da organização? Porque isso faz toda a diferença. Para a gente repensar a instituição, nós temos que pensar nessas coisas. Onde é que nós estamos inseridos? Para onde nós vamos? Né? E aí a gente consegue ir nos atualizando. Lembrando que as organizações, elas, ali nos anos 70, se demoravam muito tempo para mudar o modus operandi das organizações. Acontece que esse negócio aqui começou a ficar desenvolvido demais, né? Isso aqui mudou o mundo, né? Eu tenho um vídeo que eu uso nas nossas reuniões gerenciais, só não vou usar ele aqui hoje por falta de tempo. Isso aqui, ó, mudou completamente a forma de pensar das organizações. Na verdade, aquela história da independência ou morte, aquilo acabou. Agora é dependência ou morte. As organizações dependem uma das outras. Uma organização hoje é um sistema, né? E esse vídeo que a gente mostra, ele fala que sistema é fácil entender porque é só pensar no nosso corpo. Se o nosso pulmão adoece e fracassa, todo o sistema fica comprometido. Portanto, repensar a Empaer é entender onde nós estamos, para onde nós vamos. E é claro, antes disso, quem nós somos. No Mineirense, onde eu estou, né? Para onde eu vou, quem que eu sou. É um pouco isso, né? Mas, depois dessa introdução, né? Eu queria ir tentando então fazer aqui um raciocínio dessa forma, né, da forma que nós introduzimos aqui essa primeira fala, né? Eu só não sou agrônomo, eu sou sociólogo, então mas as pessoas confundem, as pessoas confundem muito. Eu vejo com política agrícola há mais de 30 anos, né? Então, e eu discuto muito com as pessoas as questões da agronomia, né? Aprendi ao longo da vida, enfim, formulando política agrícola, eu tive que aprender muita coisa, né? Até as meninges, né? O nome das meninges do cérebro do coelho eu tive que aprender como que elas chamam, né? Para conversar fácil com os veterinários, com os zootecnistas e tal. Mas entender também como que se calcula a altura monométrica de uma área para fazer um projeto de irrigação, essas coisas todas eu tive que aprender ao longo da vida. Mas aprendi também a mexer com pessoas, porque a agricultura é feita com gente, né? Às vezes e esse é um dos equívocos quando a gente vai formular a política pública, você pensa no milho, no leite, nos ovos, e política pública é feita para pessoas, né? E não para as coisas. É só para nos situar, não é? Para a gente entender bem, né? Aqui a agropecuária brasileira, como é que ela se organiza, a quantidade de estabelecimentos que nós temos no país, quantos hectares cada um deles tem, qual é o VBP, né? O valor bruto da produção, e quantas pessoas cada segmento ocupa. Essa mesma síntese tem no Mato Grosso. Quero só pedir desculpa na qualidade do material que eu vou projetar, porque eu escaneei, né, uma publicação que tem do IBGE a respeito disso, e eu não consegui fazer uma tabela tão bonitinha como essa. Essa aqui eu já tenho há muitos anos, desde quando o censo foi publicado. É só para a gente entender, né? E também compreender, para repensar a Empaer, nós temos que entender a agricultura familiar daqui. Quais são os dinâmicos, né? Os que já estão inseridos no mercado e tal. Quais que estão em desenvolvimento?
quais que precisam de microcrédito, de fomento, quais que são pobres, que estão em extrema pobreza, e quais são os assentados da reforma agrária. Por que é necessário entender isso ao repensar a EMPAER? Porque a abordagem do serviço de assistência técnica e extensão rural precisa ser diferente para cada um desses públicos. Eles são diferentes, têm dinâmicas diferentes, né? E apesar da gente tratar todo mundo como o conjunto da agricultura familiar, mas uma coisa é discutir desenvolvimento, organização da produção com assentado da reforma agrária. Outra coisa é fazer esse mesmo debate com o agricultor dinâmico, e o IBGE e o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário à época separou que são esses agricultores familiares que têm renda mensal acima de 10 salários mínimos. Então, é diferente fazer essa conversa, porque essa pessoa tem muitas questões delas que já estão resolvidas, né? Energia, infraestrutura, moradia, isso já está resolvido, o assentado não. Então, como que nós vamos pensar a abordagem do serviço da empresa para esses diferentes públicos? Eu estou falando só da agricultura familiar, mas tem os médicos também, que inclusive alguns médicos são agricultores familiares, só não são pronafianos, né? Dos médios produtores do Brasil, né, desses 635 mil que está ali na tabela, metade deles são agricultores familiares, saem do Pronaf por conta do recorte de renda que o Banco Central faz e não permite eles acessarem crédito. Vamos lá. Aí o dado está comprometido, a tabela está comprometida, mas isso é o que o censo disse, o censo está defasado, mas é a referência que nós temos. O que é a agricultura familiar? Na verdade, o conjunto da agricultura no Mato Grosso. Não é? São quantos estabelecimentos foram recenseados nos 3 últimos censos. Aqui pelo censo deve ter muito mais já por conta da reforma agrária, mas são 112 mil estabelecimentos, né? A área de cada um deles, quantas pessoas ocupam e abaixo quantos agricultores familiares têm. Portanto, 76%, né, de todos os estabelecimentos do Mato Grosso são agricultores familiares. Aí está a área que eles ocupam, só 10% da área, mas ocupa 60% das pessoas, né? Portanto, esse é o público da EMPAER. Nós temos que entender bem esse público. Isso aí é o último censo agropecuário, é o dado, provavelmente ou possivelmente a EMPAER tem um dado mais atualizado a respeito disso, a própria Secretaria, a própria FETAG, né, tem um dado mais atualizado a respeito disso. Esse é o dado do censo. Eu escaneei a página do livro publicado, né, sobre o Mato Grosso com relação ao censo. Bom, dito isso, entendendo o que é a agricultura aqui, né, para repensar a empresa, nós precisamos entender onde é que nós estamos. A EMPAER não pode ser uma ilha achando que ela não tem uma relação direta com a política, com a sociedade, com as dinâmicas da sociedade. E por conta disso aqui, como eu estava dizendo, hoje as mudanças são muito mais rápidas, né? Muito mais rápidas. Hoje ilude, quando a gente vai repensar uma organização, que essa organização tem uma hierarquia extremamente rígida e todo mundo, porque as pessoas hoje conversam, interagem muito mais e com muito mais velocidade do que há 30 anos atrás, quando nós tínhamos aquelas estruturas, aqueles organogramas, né, altamente inflexíveis. Hoje as pessoas precisam ser motivadas, porque se elas não forem, elas farão por conta própria, a não só interagir, mas a serem criativas e a buscar soluções para os problemas cotidianos que a sua organização enfrenta. Então hoje fazer qualquer coisa sem ouvir as pessoas é besteira, porque elas vão interagir. É possível que isso que está acontecendo aqui, que começou há menos de 1 hora atrás, já está na rede e as pessoas já estão discutindo o lado positivo, o lado negativo, se é bom, se é ruim e tal. Por isso, mais uma vez, cumprimentar tanto o sindicato, como a empresa, como a EMPAER, pela organização desse seminário, um momento muito oportuno. Eu sou otimista por natureza, mas eu não estou esperando nada de 2017. Estou esperando absolutamente nada. Então é necessário entender um pouco isso, né? O que a sociedade demanda? Lá nos anos 70, né, a sociedade demanda muito alimento, energia, fibra, bem de consumo e serviço ambiental. Essa é a demanda atual da sociedade. Olha como é que os paradigmas vão se alterando ao longo dos anos, né? Isso é um slide antigo que a gente já usa há alguns anos para tentar contextualizar, né, onde é que nós estamos.
E lá o negócio nosso nos anos 60 era fazer substituição de importação por conta da política macroeconômica, que às vezes ninguém preocupa com ela, mas ela tem tudo a ver conosco. E nós sabemos aproveitar muito pouco das oportunidades que os grandes debates da política macroeconômica fazem, que nos atinge, que nós não... Quer ver um exemplo? Inflação. Vou até esquecer o slide um pouco, para dialogar um pouco com vocês sobre isso. A gente não observa essas coisas. Aí todo mundo... Inflação dos alimentos. Quando nós vamos olhar a inflação dos alimentos, de todos aqueles alimentos que os órgãos que levantam a inflação, principalmente o IBGE, analisa, 54% dos alimentos que impactam a inflação, eles são majoritariamente produzidos pela agricultura familiar. E aí, se olha nos estados e no país, quando se vai formular política pública, se observa o VBP, que eu apresentei o número aqui. Mas se a gente olhar só o valor bruto da produção, você cria uma distorção na política agrícola que desvaloriza as organizações que trabalham com a agricultura familiar, com os médios produtores, e exclui um conjunto desses produtores. Por quê? Qual é o VBP da soja? Ele é pelo menos 18 vezes maior do que o VBP do feijão. O Brasil planta mais de 30 milhões de hectares de feijão, de soja, e um pouco mais de 3 milhões de hectares de feijão. E quem dá mais problema na inflação? É a soja ou é o feijão? Eu poderia falar do tomate, que o VBP do tomate, quando você pega o valor bruto da produção da agropecuária brasileira, é nada, é um traço. Né? E quem impacta mais a inflação? Aí lembrando que 1/100º de crescimento na inflação produzido pelo tomate impacta a vida de todo mundo, impacta as contas públicas, né? Impacta a dívida das empresas, impacta a dívida do país. E aí, quem é que produz tomate? Quem trabalha com os produtores de tomate? Então nós perdemos as oportunidades de fazer esse debate. E nós temos que entender sempre para onde vão as demandas, voltando aqui para o slide, da sociedade. Depois da Expo 92, a grande demanda, já foi dito aqui nas falas de abertura do evento, a questão da sustentabilidade, principalmente naquele tripé clássico, né? Sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, para a gente repensar a Empaer, a gente tem que entender o que a sociedade está demandando hoje. E a sociedade demanda sustentabilidade, pelo menos nesses três nesse tripé clássico, nesses três pilares clássicos, né? É evidente que existem outros, mas esses são os clássicos que a gente sempre... E compreender, a sociedade é dinâmica, né? Ela vai mudar sempre, e tal, e tal, e tal. Preciso correr aqui. E é importante que, na medida que as demandas da sociedade foram mudando, as funcionalidades da agricultura também, né? Antes a gente só tinha que produzir alimento. Na verdade, um daqueles paradigmas anterior da sustentabilidade, a gente tinha que crescer a produtividade para exportar mais, para equilibrar as contas do país. Isso deu certo naquela demanda e continua dando até hoje. Mas hoje não é só isso. Nós precisamos de mais coisas. Por isso as funcionalidades da agricultura foram crescendo, foram alterando. E hoje não se espera do setor que nós atuamos nele apenas a produção de alimentos, mas espera a saúde e bem-estar, por exemplo. Se vocês observarem, tem um programa na televisão chamado Saúde e Bem-Estar, que ele pega alimento. O que nós estamos imaginando, aí tem uma espécie de dicotomia, eu acho que ela é falsa, mas que a humanidade vai resolver os seus grandes problemas de saúde num futuro muito próximo através da alimentação. De novo, nós estamos nesse negócio, nós estamos nisso, diretamente relacionado com isso, para procurar resolver o problema da humanidade, da sociedade, né? Nós trabalhamos a agricultura. Se a gente pegar os municípios do Mato Grosso, nós vamos perceber que a grande maioria deles, a população economicamente ativa, está ocupada em qual setor? Agropecuário. Não preciso nem ir lá nos dados secundários para olhar isso, em todos os estados do Brasil e no país é assim também. Agora, quando a gente olha o orçamento dos estados, né, nós vamos perceber que Mato Grosso eu não conheço, mas a gente vai perceber que normalmente os estados destinam 1, 2, 3% do orçamento para esse setor, que é o que mais ocupa. Não parece um troço esquisito? Não parece paradoxal isso? Então, é necessário esse debate, inclusive nos ambientes legislativos.
Quantos de nós discutimos o orçamento do município na Câmara de Vereadores? Quantos ou quais as entidades de governo foram chamadas para discutir, eu estava conversando isso com o Laí, para discutir o orçamento do Estado do Mato Grosso em 2017. E aí, como nós, nos 10 mandamentos do extensionista, trazidos pela Fundação Rockefeller em 1948, lamentavelmente, tem um deles que está até no nosso subconsciente coletivo hoje, que é ser apolítico. Isso não existe. No sistema democrático nós somos agentes políticos, públicos e políticos. A Impaer, na próxima eleição, vai eleger um deputado estadual, vai eleger um deputado federal para representá-los, para defender seus interesses. Não estou fazendo proselitismo partidário, entendam bem, mas vai ou não vai eleger? Por exemplo, a Fundação de Pesquisa do Mato, se vocês quiserem, vocês têm condição, já tem 5 estados que fez isso. A Fundação de Pesquisa do Rio Grande do Sul, anteontem foi extinta. Quem foi para lá defender? Sistema democrático, as decisões passam pela política, não tem jeito, não tem como. Para mudar isso, só se acabar com a democracia, isso aí ninguém quer, e muitos de nós, alguns deram até a vida para defendê-la. Todo mundo quer democracia, mas é pela política. Então esse negócio que ficou no subconsciente da extensão, a gente não pode ser politiqueiro, essas coisas, mas nós temos que discutir política sim. Eu acho que esse copo aqui é o meu, mas na dúvida eu tomo água aqui na garrafa mesmo, ou sem problema. Então nós precisamos entender, a essa altura vocês já leram o que está escrito ali, que a agricultura ganhou um monte de funcionalidade. Cada funcionalidade daquela ali é uma oportunidade para nós. Olha a química verde aí. Isso é futuro. Para repensar em Impaer, nós temos que pensar nessas funcionalidades. Onde é que a gente entra nisso? E como eu tinha dito, de uma forma bastante organizada e estruturada. Eu tenho repetido isso muito, nós extensionistas, nós aprendemos a fazer as coisas. Aprendemos a não negociar nada. Essa é uma das coisas que eu estou levando para a cultura da Emater que eu presido hoje. Primeiro eu negocio, depois eu opero. Porque vamos fazer, aí a gente vai para o campo fazer, chega lá no meio do caminho e percebe que faltou negociar o combustível do carro. Aí o trabalho nosso fica ruim, aí todo mundo fala mal da gente aí. Mas a gente está trabalhando sim, mas eu vou dizer do resultado aí. Deixa eu correr. Então essas funcionalidades é que de fato vão produzir desenvolvimento efetivo. Para não fugir do tema que foi me dado, tudo isso tem a ver com a concepção da Emater. Ela foi concebida para coordenar e liderar isso no país. Então, aquelas funcionalidades, olhando aquela estrutura agrária do país, e as funcionalidades da agricultura, tudo isso produz e promove desenvolvimento. Agora, não pode ser desenvolvimento com exclusão. Nós temos que lembrar que a pujança que a agropecuária brasileira tem hoje, nos anos 70 e anos 80, tirou 30 milhões de pessoas do campo, excluindo as pessoas, porque elas não tinham acesso à política pública, não tinham acesso a conhecimento, não tinham acesso à inovação. Elas foram excluídas do processo. Então nós hoje, conhecendo e entendendo isso, e não foi bom para ninguém, porque as pessoas quando migram do campo, elas são profissionais da agricultura, o que acontece com elas? Elas vão para subemprego nas cidades. E ter subemprego nas cidades, o nível de organização é mais dificultoso e tal, uma consequência. E aí onde é que nós entramos? O que a extensão faz? Isso foi ressignificado nesse século, Antes a gente fazia transferência de tecnologia. Se for para fazer só transferência de tecnologia, não precisa da Impaer mais. Há formas mais simples e mais baratas de fazer isso. Mas a ressignificação dos serviços a partir dos anos 2000 é justamente para nós virarmos de fato empresas de desenvolvimento, que transcende um pouco, transcende bastante a questão da assistência técnica, da extensão rural, porque nós é que fazemos com que a política pública seja trabalhada e que ela chegue e seja apropriada pelas pessoas. Repensar a Impaer é isso. Vocês vão ver uma listinha que eu vou apresentar aqui. Hoje a extensão rural no país implementa 42 políticas, programas e projetos nesse país. Nós é que fazemos isso. Inclusive as que vocês, que sempre vêm na cabeça da gente, inclusive veio na minha aqui quando eu estive dando uma entrevista.
A pesquisa agropecuária, né? É bom que aqui no Mato Grosso vocês procuram a integração, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Brasília tem o privilégio de ter 5 centros da Embrapa, em 2 deles, né, tanto na Hortaliça quanto na Embrapa Cerrado, tem um escritório da Emater lá dentro, para a gente fazer uma integração efetiva, não só para isso, mas para a extensão rural, levar para os centros as necessidades da produção dos novos conhecimentos. Esse ano nós já fizemos seminário nos 2 centros dizendo, a demanda do campo é essa, entrega isso para os pesquisadores para retroalimentar o sistema, para não correr aquele risco de cada um de nós atrás da nossa mesa e nos pesquisar o que a gente acha que é bom. E aí eu tenho, e aí não é com relação a Embrapa, ou Concepa, aqui também, a Embrapa era uma empresa de pesquisa, mas eu digo que é pouco útil entender, né, a influência das fases da lua na menstruação da formiga. Isso não, né, mas resolver o problema. Qual é o problema que eu tenho hoje em Brasília? Cupim na raiz do morango orgânico. Como é que resolve isso? Isso é pesquisa. Sem contar na quantidade de conhecimento que existe já produzido pela Embrapa, pela Empaer, né, pelas entidades que precisam, aí entra a extensão rural, trabalhar esse conhecimento do ponto de vista didático, pedagógico, para fazer esse conhecimento se transformar em inovação. Isso aqui é uma tecnologia de comunicação móvel. Ele só virou inovação tecnológica porque todos nós usamos isso aqui. Se ninguém usasse telefone celular, isso aqui era só uma tecnologia. Vira inovação quando a gente apropria e usa, né? Lembrando que agora isso não é só mais uma tecnologia de comunicação móvel, é um monte de coisa, a gente já não vive sem isso mais, né? Faz tudo por aqui. Inclusive daqui mais uns 15 anos, pelo menos 5% do que nós vamos comer, nós vamos entrar aqui e mandar uma impressora 3D imprimir. E aí a gente vai comer esse negócio. Tem gente que acha que isso não é real, mas é muito real esse negócio, né? Meu assessor de TI lá da Emater, ele vai naquela feira da Alemanha todo ano, né? Ele já andou lá no carro impresso, né? Um carrinho que foi impresso na impressora de 3D. Então essas coisas já não, a gente já imprime Vemo, né? Alguns órgãos. O mundo é esse é o mundo. Mas isso é uma outra história. Então, aquelas funcionalidades nos dá uma oportunidade de produzir desenvolvimento, né? Uma discussão mais ampla do conceito de desenvolvimento, até filosófica, né? Mas para isso é necessário ter política pública bem apropriada e o conhecimento produzido pela pesquisa trabalhado didático e pedagogicamente para que ele fique acessível e apropriável para transformar em inovação. Então hoje o papel do extensionista é justamente pegar as ações governamentais, as políticas públicas, trabalhá-las, né, e além disso propor novas, e trabalhar com o que nós chamamos de planejamento ascendente, né? Muitos de nós na cultura dos anos 70 a gente faz planejamento, hoje ninguém faz isso mais, né? Mas resolve, bom, o que é bom para o Mato Grosso? Aí todo mundo fala, aqui nós vamos mexer agora com, eu vou dar os exemplos esdrúxulos, né? Nós vamos mexer com pupunha, com açaí, né? Com marisco, eu vou dar os exemplos esquisitos, para não correr risco de cometer erro. E tal, mas combinou com os agricultores, de fato essa é a potencialidade, então tem que fazer planejamento ascendente, né? A estratégia de planejamento precisa ser atendente, tem que entender o que os agricultores querem, porque isso vai inclusive reformular a forma de capacitar nossos técnicos, que, diga-se de passagem, só trabalha naquilo que ele tem um domínio do conhecimento. Não peça um técnico para trabalhar com pecuária de leite se ele não conhece isso, se ele não foi formado, treinado, capacitado para isso, se ele não tiver segurança para conversar com o agricultor. Então, identificar essas potencialidades a partir de programas construídos nas comunidades, reorganiza os programas de capacitação e de formação. Eu já tinha dito. E isso faz com que a gente participe de fato e esteja dentro desse emaranhado de ação, políticos e projetos. Essa é a Terra no Brasil, para não ficar sem a resposta da pergunta do tema, né? Hoje, após a Penater, nós passamos por processo de reestruturação nas 27 unidades da federação, inclusive aqui na Empaer, né? Me lembrava um negócio enorme ali, nem lembrava disso mais, não. Hoje os estados colocam em torno de 2,7 bilhões de reais no conjunto das Ematérias do Brasil, né? O governo federal põe aí em torno de 400 milhões por ano e os estados 2,7. Desse dinheiro dos estados, 70% é pessoal, 20% é custeio, 10% é investimento, e no campo
né? Nós somos 23 mil, mas no campo, lá com o pé na terra arada, são 16. Né? Nos municípios, nós temos 3.300 municípios que têm alguma forma de atuação, mas 1.042 que têm um serviço próprio, independente da Emater, é um serviço dele. 618 empresas ONGs credenciadas e pouco mais de 5.500 técnicos no sistema de cooperativa, né, vinculados ao CD. E tem o Senar, que sempre trabalhou com processo de formação coletiva e que agora está tentando fazer assistência técnica, é bom que se diga isso, tentando fazer assistência técnica. Extensão rural é outra conversa e na metodologia que eles usam não dá nem para iniciar a conversa quando vai discutir os conceitos daquele trabalho que é desenvolvido ali. Bem, aqui é a nossa rede, a rede estatal, né? Nós hoje, eu disse 42, mas por isso que eu estou sentado, né? Quem me conhece sabe que eu falo andando, gesticulando, mas eu acho que a pressão aqui está... Então, são 52 políticas, e eu não tomo remédio, né? Então não é que eu esqueci, não, eu não tomo mesmo. São 52 políticas, não vou morrer, 52 políticas públicas, programas e projetos, né, para o desenvolvimento que nós fazemos hoje. Trabalhamos em 46 cadeias, estão presentes em 5 mil municípios. Estou de olho aqui no meu tempo, né? Então são nossas... E nós chegamos a 2.200.000 propriedades. Não significa que a gente faz assistência técnica de qualidade para esse público. A gente chega de alguma forma, ora fazendo um projeto de crédito, ora fazendo uma DAP. O sistema estatal chega nesse número de propriedades. Assistência técnica de qualidade talvez seja metade desse número aí. Nós temos algumas particularidades, obrigado, entendeu? Algumas particularidades na rede. Nós somos de fato multidisciplinares, temos que aprender a repensar como organizar a interdisciplinaridade, né? Mas nós temos profissionais de várias áreas no conjunto das nossas entidades. Talvez a dificuldade nossa é pegar a multidisciplinaridade e fazer com que nossas ações sejam interdisciplinares. Tem uma rede de comunicação, né? Porque nós estamos interligados no estado inteiro. A nossa ação é de fato continuada, independente do dinheiro do governo federal, a gente fica lá, acaba o contrato com o INPE, o contrato com o MDA, o convênio, não sei o que, a gente continua. E isso é um conceito da assistência técnica da extensão rural estabelecido na Lei 12.188, né? Sancionada lá em 10 de janeiro de 2010. Nós temos a relação com as entidades de pesquisa, portanto, muita oportunidade de avançar no processo de inovação, e nós atuamos nas diversas realidades desse país, né? Tem a matéria atuando em todas as realidades do Brasil. E a nossa rede, hoje, aí é um exemplo do que nós fazemos. Por mais atentos, a palavra piscicultura ali está escrita errado, talvez só 1% ia perceber, mas eu vou falar logo, né? E eu não consegui mudar, porque isso é a menina lá das Broec que fez para mim, e eu vi, era uma figura ontem, então eu não tive tempo de mudar. Mas está errada a palavra piscicultura ali, deve ter veterinário que isso aí que vão perceber isso com muita facilidade. Quem não achou, não fica gastando tempo procurando, não. Mas então, é o que nós fazemos hoje. Nós trabalhamos com processo de inovação, trabalhamos com acesso qualificado às ações de governo, nas três dimensões, né, municipal, estadual e federal, e não se implementa a política pública com sucesso sem hoje conversar com a rede de assistência técnica e extensão rural. E um detalhe, né, nós atuamos com os mais diferentes públicos: agricultor familiar, tradicional, assentado, indígena, jovem, quilombola, mulheres. O nosso sistema de gestão da Emater UDF já mostra para a gente, né, isso no clique, quais são os públicos que nós estamos atuando, e que nós vamos compartilhá-lo com todos os estados do Brasil no dia 8 e 9, no seminário que as pessoas daqui vão estar lá, organizado por nós e pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar. Esse é um dado que todos nós conhecemos e nós difundimos isso bastante, né? Tanto através do MDA como através das BRAE, que é o retorno que dá investir em assistência técnica e extensão rural. Isso foi o Censo Agropecuário que disse para nós.
Então, a agricultura familiar que não recebe assistência técnica, ela tem um valor bruto da produção por hectare de R$ 639, isso dos dados atualizados de 2012. Quem recebe assistência técnica regularmente, a agricultura familiar, é 2.309. É 362 vezes mais para quem tem um serviço de assistência técnica regular. E esse serviço e extensão rural. E esse serviço é tão importante porque o grande também, né, o agricultor não familiar, tem o mesmo impacto. É claro que não se ele recebe ou não recebe, o impacto é o mesmo. O detalhe é que os grandes, eles contratam o seu próprio serviço, eles têm acesso a esse serviço. Então esse é um dado interessante, né, quase 4 vezes mais para quem, o valor da produção por hectare, para quem recebe assistência técnica, para quem não recebe. É uma síntese que nós pegamos do último censo agropecuário. Bom, e a Empaer? Né? Como é que a gente repensa a Empaer? Vou procurar aqui nos próximos 10, tem 15 ainda, né? Eu tenho 14 minutos aqui, vou procurar nos próximos 10, dizer, assim, sendo bastante audacioso, né, vai dizer o que diferencia a Empaer no repensar dela. O que pode ser diferente? Considerando a demanda da sociedade, considerando as funcionalidades da agricultura, para onde nós queremos ir? Né? O que diferencia uma empresa como a Empaer? Né? Primeiro que a Empaer é que faz isso aí. Eu listei essas 14, deve ter pelo menos mais umas 20. Não se trabalha a inclusão produtiva e combate à pobreza no campo sem vocês. Da mesma forma, possivelmente vocês devem liberar aqui mais de 60% das DAPs, em parceria com os sindicatos. E a DAP que dá acesso ao sujeito, à aposentadoria rural, ao PRONAF, ao PA, ao PENAI, não sei o que e tal e tal. Vocês devem participar da organização dos grupos de produção para vender para alimentação escolar, para vender compra e doação simultânea. Percebe? Como que agora às vezes nós temos dificuldade de sistematizar isso e utilizar isso para fortalecer as instituições e ampliar o serviço. Eu tenho certeza que a FETAG teria todo o desejo do mundo de pegar isso e sistematizar. Como é que faz para crescer? Para ter mais PA, para ter mais PENAI. E não está aqui, mas uma das grandes dificuldades, eu vou colocar isso lá como desafio, é a história do circuito curto de comercialização. A gente resolve grande parte do sistema de comercialização da agricultura familiar fazendo circuito curto. Brasília, daquele tamanhozinho, nós já temos 48 feiras lá. O agricultor vendendo direto. É barato, custa muito barato, agora precisa da extensão rural. Não é assistência técnica, precisa da extensão rural. Para organizar a produção, organizar os agricultores, e depois de um tempo, hoje, nessas 48 feiras, nós ainda estamos carregando no colo, são umas 3 ou 4. Uma das últimas delas é no Palácio do Planalto. Tem uma feira da agricultura familiar toda quinta-feira no anexo do Palácio do Planalto. Aí a turma desce toda de terra para comprar os produtos da agricultura familiar. Então, são soluções que a extensão rural, e talvez só ela tenha capacidade. Então, articular e implementar a política pública diferencia vocês. Então, para repensar, a Empaer tem que repensar nisso. E quando eu faço isso, quando eu organizo e implemento as políticas públicas, o que acontece? Mais renda, mais emprego, mais cidadania. Não é isso que o Estado quer, eu não vou nem dizer governo, não é isso que o Estado quer. Né? Lembrando, não sei se eu já falei isso aqui no começo, que os governos passam, as instituições ficam. Então, no repensar da Empaer, vocês estão pensando nisso, tem que sim implementar a política do atual governo, né, que, pelo que lá informa, é um governo sensível à causa, à questão da agricultura familiar, mas esse governo, pode vir um governo que não seja sensível. E como que a Empaer sobrevive a um governo que não seja sensível? Tem que pensar nisso, né, no repensar. Então, aquela ação da implementação dos conjuntos da política precisam traduzir em renda, emprego, em cidadania, né? Mas ainda diferencia, o que eu já disse aqui, a multidisciplinaridade. Quem é que conhece as demandas do setor agropecuário, em especial da agricultura familiar, mais que a Empaer aqui? Ninguém. Como é que nós usamos essa informação? Como é que nós trabalhamos isso? Né? A Empaer tem possibilidade de articular com todos os órgãos e segmentos econômicos e social, com os mercados, com a Associação Mato Grossense de Supermercados. Vocês têm condição de fazer isso? Como que se faz isso? Isso diferencia vocês podem ir conversar com essas pessoas. Vocês também podem, e eu acredito que tem um processo de formação continuada de atualização dos seus técnicos.
Vocês têm uma rede de técnicos nesse estado que nenhum outro órgão tem. Ah, mas tem polícia e educação em todo município, mas não está em rede. Cada um tem seu papel pré-estabelecido, não consegue articular, movimentar, né? Pena que eu não estou em pé, né? Eu falo muito com as mãos e com o corpo, mas não pode. Vocês têm condição de movimentar, de articular, de construir soluções, ou para uma comunidade, ou para um município, ou para um conjunto de municípios, né? Para um território, seja o que for, né? E o que eu já mencionei aqui, o relacionamento formal com as instituições de pesquisa. Vocês podem prestar, vocês são uma instituição de pesquisa, né? Além de ser uma instituição de pesquisa, mas vocês têm uma relação formal com as universidades, com a Embrapa, já vista a presença da Embrapa aqui, né? E vocês têm condição de manter os técnicos atualizados do ponto de vista tecnológico. E isso, né? Isso aqui, essa diferença, permite que a Empaer então possa catalisar, né? Organização de setores diversos. Lembra dos antigos grupos de interesse, né? Gerados temas mobilizadores. Como que eu organizo uma comunidade? A Expoba que gosta de maracujá. Uso o maracujá como tema mobilizador e faço a organização setorial ali. Dali nasce uma associação, uma cooperativa. Do negócio do maracujá vem a história da energia, da estrada, da saúde. Enfim, isso é o trabalho de desenvolvimento que os agentes de extensão fazem e que precisa ser considerado. Eu sei que vocês já fazem isso, mas precisa ser considerado, repensado. Soluções locais e resposta do Estado. Quando vocês estão construindo soluções lá no local, é resposta do Estado. Nós somos o Estado, né? Pode até ser que um outro não tenha afinidade com determinado governo, mas é Estado, né? Inovação tecnológica. As inovações tecnológicas que aconteceram no Brasil, toda a história da agropecuária passou pela extensão. Hoje os grandes produtores estão em outro patamar e é importante isso. Mas lá no começo, né? Lá nos anos 70, os sistemas de produção eram construídos com a Embrapa e com a Embrater, né? Juntos é que a gente organizava aqueles pacotes tecnológicos, e tem um juízo que se faz deles, não é o caso aqui, mas aquilo para a época funcionou, com todos os passivos e ativos gerados, né? Gerou passivo, gerou ativo. Temos uma das agriculturas mais competitivas do mundo, mas gerou passivo também, né? Muita gente teve que sair do campo, porque foi excluído pela tecnologia, enfim. Mas trabalhando vamos gerar dinâmica econômica dos municípios por aquilo que eu disse aqui. E nós pudemos ser a referência na produção de alimentos saudáveis. Quem põe alimento na mesa não é o público que nós trabalhamos com ele? Com isso eu não estou desmerecendo a commodity, ela é extremamente importante em todos os aspectos, inclusive para o Estado, né? Inclusive para os governos, mas tem a nossa parte, um pouco nas commodities, né? Mas também, eu não quis trazer aqueles cartozinhos, quem produz o quê, né? Isso já está bem difundido nos nossos ambientes, mas e quem pode construir sustentabilidade ambiental, econômica e social? Quem vai implementar o PRA depois do cara realizado na agricultura familiar? Quem vai fazer isso? Né? Minas Gerais, Distrito Federal, aqui eu não perguntei para ninguém, mas lá para atingir a meta do cara até o fim do ano, se a gente não entrar para fazer, né, não adianta. Aí tivemos que fazer uma articulação com o Fundo do Meio Ambiente e tal, nós estamos fazendo o carro. E o PRA depois? Tudo negociado. A Emater vai fazer o PRA, a Empaer vai fazer o PRA, mas eu preciso das condições para fazer. Enfim, nós temos como oportunidade, nós podemos ser a empresa que dá referência da sustentabilidade ambiental, econômica e social. E também o grande debate do abastecimento interno. Eu não sei quanto que Cuiabá importa de hortifruti, que podia estar sendo produzido num raio de 100 km daqui. Isso tem que fazer e aí eu estava conversando com a diretora da SEASA, né? Rapidamente ali, você tem que pensar nisso. Quem vai organizar a produção para alimentar a SEASA, se não for a Empaer? Porque quem produz commodity não está muito preocupado com tomate, não vai preocupar com a batata, né? Não vai preocupar com o moranguinho, com a acerola, que são todos alimentos do consumo cotidiano nosso, com abacaxi, né? Enfim, discussão do abastecimento interno. Integração e convergência de política pública. Quem faz isso no município? Quem integra a política lá? Lembra quando o Luz para Todos estava bombando?
nas propriedades que não tinha extensão, aquela família ficava alegre nos primeiros meses de acender ali o botãozinho e tal, energia, mas no mês seguinte tinha uma conta para pagar. Quem qualifica isso? É a extensão rural. Porque, bom, você tem energia, agora você pode fazer um processamento primário do seu produto. Ao fazer, você agrega valor, né? Pode usar o microcrédito, o Pronaf, comprar um congelador, uma geladeira para botar não sei o quê, enfim. Quem qualifica, quem faz a integração e a convergência da política. No repensar da Empaer, nós temos que valorizar isso. E, é claro, eu finalizo dizendo que esse slide, tem mais 82, a descentralização do desenvolvimento, né? O que diferencia? Ser um serviço continuado. Vocês vão estar sempre lá, né? Já falei disso. Agora tem a credibilidade. A Empaer, a marca é forte? Eu acredito que sim, né? No campo. Os agricultores acreditam, né? Quando a Empaer chama as pessoas. A capacidade de mobilização. Quem consegue mobilizar os produtores no campo? No repensar, a gente tem que entender isso e utilizar disso como uma coisa positiva para fazer o fortalecimento da instituição, né? Capacidade de mobilização e a capilaridade, né? Eu fui lendo as coisas que vocês me mandaram, são 122 municípios, se o dado estiver desatualizado, né? Mais 11 unidades regionais de telepesquisa, então vocês estão em 87% dos municípios. Quem tem uma rede de técnico igual essa para fazer desenvolvimento rural? Então nós temos que sistematizar isso para potencializar no repensar da instituição, né? 76%, mostrei no quadro anterior, são de agricultura familiar. Esse, né, o projeto da Commodity não vai passar muito perto, até porque botar um agricultor familiar, eu não sei qual é a área média aqui, mas no Brasil são 20 hectares. Se ele botar 20 de soja, ele pode fazer isso, a decisão é dele, né? Tirar até a casa e plantar soja em tudo. O ano que a soja vai dar uma rentabilidade de R$700 por hectare, 20 hectares, R$14 mil. Se ele tiver 7 pessoas na família, ele está no Cade Único do Brasil sem miséria. Então eu estou motivando uma pessoa a continuar na pobreza. É isso, né? Então, no repensar, nós temos que fazer essas contas, pensar essas coisas, né? Ou eu vou produzir tomate, cebola, enfim, né? Todas essas possibilidades geram desafios. Eu vou passar muito rápido neles, porque essa é uma discussão que eu faço há mais de 10 anos, né? E já deve ter feito ela por aqui em outros tempos. Nós temos que padronizar a qualidade do nosso atendimento. A Empaer, em qualquer município, precisa ser igual. Não fazer a mesma coisa, né? Porque tem a realidade local, mas ter o mesmo padrão. A história do ISO, né? A qualidade do serviço deve ser a mesma. Isso não pode ficar à mercê do bom humor de quem está lá no escritório, né? Eu já falei bastante da rede, mas nós temos que superar a dificuldade de operacionalizar algum tipo de recurso. Eu estou vendo o sacrifício que o Laí está fazendo para captar um recurso de investimento, porque no passado deixaram uma casca de banana ali para ele, mas hoje Enoque me lembrou também de uma dificuldade. Tinha uma dificuldade aqui, como que eu faço? O recurso está disponível, o dinheiro de investimento é muito difícil, é muito raro. Então ele me lembrou uma solução que à época ele construiu, né, e que conseguiu captar o recurso. Mas tem um desafio institucional que é avaliar o resultado. É o seminário que a ASBRAE, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar do Governo Federal, vai fazer 8 e 9, e as pessoas daqui vão estar lá, né? Tem gente de todo o Brasil. Nós conseguimos pegar os dados que nós temos e converter em resultado. A ação nossa gera quantos empregos? Mantém quantas ocupações? Aumenta ou não aumenta a renda? As pessoas acessam mais política pública ou não, né? E emprego, como que fica? E as pessoas participam mais de organizações ou não? São algumas coisas que a gente precisa mostrar para a sociedade. A gente já está conseguindo fazer isso em alguns lugares, mas só tem um minuto. Mas no passado, e isso tem que ser além de dizer que a gente atende tantos produtores, faz tantos cursos, visitamos tantas propriedades. É o resultado, né? Vamos fazer uma discussão. Nós temos que ter procedimentos metodológicos para construir conhecimento. Meu tempo acabou.